Pronto, já estamos gravando. Aí vamos iniciar. Então, vou voltar aqui para a apresentação, tá? Nós vamos trabalhar as normas da ABNT no projeto de pesquisa. Então, nós vamos focar mais naquelas configurações que você mais utiliza dentro de um projeto de pesquisa. Meu nome é Rosália de Carvalho, sou doutoranda do Renoem IFCE, sou orientanda da professora doutora Caroline de Góes Sampaio e co-orientanda do professor Daniel Brandão. E a importância das normas da ABNT, né? Primeiro, para dar credibilidade. Você precisa padronizar, mostrar que você domina a linguagem acadêmica, né? A organização, porque a organização, ela facilita a leitura. Nós, como professores da educação básica, né, a gente vê quando os nossos alunos entregam aqueles trabalhos que não estão bem organizados, que você vira para um lado, vira para o outro, olha, não acha, a gente já acha ruim. Agora você imagine uma banca que tem vários e vários projetos para analisar, se ele vai ficar com o tempo de estar olhando aquela organização. Não vai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ética, citar corretamente, evita plágio e dá crédito aos autores. Tão importante quanto você não deixar de citar, escrever algo que é de outra pessoa e não citar, é você citar corretamente, colocar o ano, o sobrenome da pessoa, fazer uma citação correta. E a dica é que a banca vai avaliar não só o que você escreveu, mas a formatação do seu projeto de pesquisa, da sua escrita. Formatação geral, o que é que precisa ter no seu projeto geral? Primeira coisa, a margem. Margem superior e esquerda, elas devem ter 3 centímetros, certo? E a inferior e a direita, 2 centímetros. E esse papel A4, que é o usual das normas da ABNT, é aquele papel padrão que a gente usa da resma de papel. A fonte, Times Roman ou Arial, isso também depende de qual instituição você vai tentar, porque, embora essas instituições elas sigam as normas da ABNT, algumas têm suas particularidades, né? Tem algumas coisinhas que eles pedem que são um pouquinho diferentes das normas da ABNT. Por isso também é importante você estar atento ao que o edital de cada instituição pede, certo? O tamanho da fonte do texto é 12, e no caso das citações longas, são tamanho 10, né? Varia também dependendo de artigos de revista, mas como o foco nosso é o projeto de pesquisa, nós vamos nos ater somente a essa parte do projeto de pesquisa. Então, o tamanho é 10. Parágrafo. Alinhamento justificado, certo? Espaçamento entre linhas, 1,5, e o recuo lá do primeira linha, né, para fazer os parágrafos, é de 1,25 centímetros. Então, essas são as regras gerais para você colocar no seu projeto de pesquisa. Algumas universidades oferecem o template de projeto de pesquisa, não. Geralmente, do projeto de pesquisa, não. Ela coloca uma padronização, né, umas normas, ela explica como é que ela quer que seja formatado. É diferente quando você já ingressa no curso de mestrado, de doutorado, que eles dispõem dentro da universidade um template para você construir sua tese, construir sua dissertação. O projeto de pesquisa, não, ele bota a estrutura, o que é que ele quer, dentro do edital, e você vai se inserindo dentro das normas da ABNT. Agora eu vou fazer uma perguntinha para você, para ver se vocês já viram na aula anterior como é que está a sua investigação de formatação. Vamos analisar esse caso aqui, ó. O candidato João entregou seu projeto impresso em papel A4. Ele usou margem 2 centímetros em todos os lados para organizar o papel e usou uma fonte Arial tamanho 11 porque a intenção dele era caber mais no texto, era economizar. Pergunta: quais são os erros fatais de formatação cometidos por João? O que é que vocês me dizem? Tem algum erro? Ou não, ou ele fez certo? Rosalide, a fonte, né, o tamanho ideal é 12, né, as margens, no caso, a superior e a esquerda é 3 centímetros, e a direita e inferior são 2 centímetros. Excelente. Quem foi que falou aí? Foi o Cosmo. Cosmo. Muito bem, Cosmo, exatamente. Cosmo está bem atento, né? Alguém discorda do Cosmo?
Não, gente, é porque essas coisas, geralmente, a gente vai lendo, vai ficando realmente na memória da gente, nessas coisas. E são coisas que a gente não pode cometer esse erro de um trabalho acadêmico, de apresentar. E pasmem, que quando a gente corrige esses trabalhos dentro da seleção, às vezes a gente não encontra gente que fazem isso, e não se iludam, que se uma banca examinadora pegar seu trabalho, está bem escritozinho, está coerente, está bem, aliás, os objetivos estão casando com a pergunta norteadora, a justificativa está linda, está maravilhosa, é um projeto promissor, mas se as normas da BNT, sua formatação não está correta, não se iluda que ele não vai aprovar, ele não vai nem terminar de ler seu trabalho. Citação é a voz da pesquisa, tá, gente? A citação direta, o que é a citação direta? Nada mais é do que a cópia, é a transcrição exata das palavras do autor, tal e qual está lá. Rosalide, se o projeto estiver com a grafia de um nome errado, que eu sei que a pessoa escreveu errado, eu escrevo como está lá com a grafia errada, escreve como está lá com a grafia errada, porque a citação direta já está, o nome já está dizendo aí, ela tem que ser transcrita do jeito que o autor colocou. Então, ela deve estar com a grafia errada, mesmo você tendo entendimento que ela foi escrita errado. E se uma banca examinadora vê esse seu trabalho, ele não vai dizer assim, não vou passar essa pessoa porque ele escreveu essa palavra errada, porque ele vai perceber que se trata de uma citação direta, e ele vai dizer assim, não, essa citação é porque ele deve ter visto no autor, ele escreveu assim. Eu, por exemplo, se estivesse corrigindo e visse isso, eu ia lá no texto do autor procurar se estava daquele jeito, né? Mas, por se tiver do mesmo jeito, não vai acarretar nenhum dano para você. Então, você tem que transcrever ela do jeito que está lá, só um segundo. E aí, como é que ela pode ser apresentada? Ela tem a citação curta, né, que são aquelas que têm até 3 linhas, e para isso ela precisa estar entre aspas, né, aspas duplas no texto, como é esse exemplo, ó, de acordo com Santos e Oliveira, 2018, página 397, a criança deve ter contato com a geometria de forma intensiva e persistente. Então, está entre aspas, está aspeadas, porque esta frase é frase de Santos e Oliveira no trabalho de 2018, certo? E observe que essa citação pode vir aqui, ou ela poderia vir aqui no final, dentro entre parênteses, ok? Esta é a citação simples, aquela que tem até 3 linhas. A citação longa, mais de 3 linhas, você precisa de um recuo de 4 centímetros na fonte, esse recuozinho aqui, ó. A fonte é 10, não precisa de aspas, e ela precisa ser colocada assim, ó. Conforme destacado por Souza, 2013, a sequência FEDAT propõe que, ao se deparar com um novo problema, o aluno deve produzir os passos que o matemático, então, a escrita aqui, ó, está tal e qual no trabalho de Souza, 2013, página 18. Diga. Oi, Rosalide. Oi. Rosalide está observando que depois da palavra modelo tem um ponto. Aí lá no final tem outro ponto. Eu coloco os dois ou um ponto somente depois do parênteses 18? Não, esse pontozinho que tem aqui não tem, tá? E só no final. Tá certo. Tá certo. O daqui não tem. Antigamente ele era aqui. Hoje ele não é mais. Ele já passou para cá. Nas normas antigas ele ficava aqui, né? Como mudou, ele veio para cá, ok? E aí foi até bom, porque aí antes de enviar o slide, eu vou fazer o conserto disso aqui. Então foi bom você... Diga. Uma dúvida. Eu sei que o espaçamento entre linhas da citação direta longa é simples. Sim. Mas eu tenho dúvida no espaçamento, qual espaçamento deve ter entre esse texto e a citação, tipo, termina aqui em novo problema, né? Sim. Até para iniciar a citação. E lá no final também, para dar início novamente ao parágrafo. Esse espaçamento, ele é simples também ou ele é um e-mail? Esse espaçamento que você está dizendo aqui, onde eu estou passando, né? Isso. Esse espaçamento aqui é o espaçamento que você termina aqui, ó. Opa, você terminou aqui, ó.
Aqui é um e-mail, né? Você dá um clique, E, começa lá. Aqui é a mesma coisa, tá? Dá o clique e começa lá, então, certo? nesse caso, em cima vai ser o Não, e-mail, mas... embaixo também você volta para um e-mail. Depois que Ah, você dá o tá. espaço, você coloca um e-mail também, que é para ele ser padronizado. Lembra da Entendi. história? Tem que ter um padrão, certo? Ok, Tem que ter, aí a ok. gente sempre observa que tem sempre um espaçozinho grande, né? Entre Uhum. um e outro, porque ele segue um padrão, certo? Aí, isso às vezes em revista muda, mas geralmente no projeto de pesquisa não, é assim. Ok? Perguntas? Então, sigamos. Eu vi na aula anterior que o professor Daniel já trabalhou isso aqui é um pouquinho mais reforço, tá? A citação indireta, que é a parafrase, né, que a gente chama, você explica a ideia do autor com suas palavras, né? Aqui a gente tem que ter bastante cuidado, tá, gente? Porque a citação direta realmente é uma coisa que você precisa ler, entender e explicar com a sua voz, com as suas palavras, certo? E citar o autor. Você não pode apenas dizer, eu li o texto do Borges Neto, eu gostei dessa frase, aí eu coloquei no meu texto, mas não citei. Coloquei o que eu entendi, mas não citei. Isso é plágio, porque aquilo não foi uma coisa que foi escrita por mim, certo? Embora eu esteja colocando o meu entendimento, mas a ideia não foi minha. A ideia dele, eu apenas coloquei o meu entendimento daquilo que ele falou. Então, eu preciso citar este autor. Então, nesse caso, qual é a regra? Não usa aspas, a indicação de autor e ano são obrigatórias. Exemplo, a matemática também enfrenta desafios semelhantes nos quais as aulas permanecem centradas na memorização de fórmulas, procedimentos algébricos, desconectados da realidade e sustentadas em um modelo expositivo tradicional, Souza 2021, certo? Então, isso aqui é uma frase que está no trabalho de Souza, de 2021, e uma citação direta, certo? Foi uma frase que a pessoa usou, que foi lida e foi entendida dessa maneira e foi colocada aqui. Está colocada entre parênteses e está lá nas referências também, tem que ser colocadas nas referências, ok? Aqui não tem recuo na citação indireta, não tem recuo, tudo direitinho. Atento ao que as normas da universidade, ao estilo da universidade que você vai fazer. Já me fizeram a seguinte pergunta, eu acho que eu já ouvi também essa pergunta em outros momentos aqui. O que é que a universidade prefere mais? Que você coloque mais citação direta ou mais citação indireta? Então, vai depender da universidade. Você aliar as duas coisas é bom. Mas, no caso, por exemplo, a meu ver, um projeto de pesquisa para uma seleção de mestrado, ele é curto. Então, quando você coloca citações indiretas, você vai poupar mais espaço, vai ganhar mais páginas, vai conseguir dizer mais coisas com a citação indireta. Mas vai depender do estilo de cada universidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, sigamos. Quais são as regras de apresentação das referências? A ordem, ou seja, ela tem que ser estritamente alfabética pelo sobrenome do autor, certo? Então, você tem que colocar o sobrenome do autor e a fonte também é a mesma do corpo do texto, fonte 12. Fonte 12, ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Já vi projetos que a pessoa colocou pela ordem que foi escrevendo no texto. Não façam isso. É pela ordem do sobrenome, alfabética. Destaque, o título da obra, o título principal da obra vai em negrito, não é o autor nem a editora. O título da obra principal vai em negrito. E o espaçamento é simples, tá? No caso das referências, o espaçamento é simples, não é duplo. E você precisa dar um espaço de uma linha em branco entre uma referência e a outra referência. O alinhamento é à esquerda e não justificado, sempre à esquerda. Aí eu abro um parêntese, uma observação na questão do alinhamento. Pode acontecer de alguma universidade ter esse alinhamento justificado, por uma questão de estética, não sei, mas eu já vi acontecer. Mas antigamente, mas recentemente eu não vi.
Porque eu já disse, cada universidade tem suas regras, suas normas, e às vezes muda. Diga. Oi. Rosalide, eu estou observando aqui em destaque, você falou que deve ser colocado o título da obra, Sim. mas quando a citação é tirada de uma revista, Ah, eu é porque destaco a palavra revista, né, o nome sim, da aqui é revista. porque é a regra geral, tá? Mas eu vou mostrar essa situação já já. São várias Tá ok, situações, né? Que tá modificam certo, de acordo com o que você está escrevendo, certo? certo, Por exemplo, o título da obra, de uma tese, de uma dissertação, o que vem em negrito é o título principal da obra, ok? E aí, no caso da revista, como você bem falou, é o nome da revista, certo? E aí eu vou mostrar. E o alinhamento vai depender do que... Geralmente, eles seguem direitinho, justificar, alinhado à esquerda. Mas pode ser que alguma universidade, não, eu não quero não, eu quero justificado. As revistas fazem muito isso, tá? A maioria das revistas, eles pedem justificado, não é alinhado à esquerda. Mas os projetos de pesquisas, eles seguem mais rigorosamente a norma da BNT. Quando muda, muda muito pouco. Desafio da construção. Agora eu vou fazer um desafiozinho com você. Temos os dados abaixo embaralhados. Qual a ordem correta da ABNT? Então, me diga como é que ficaria esta obra com as normas da ABNT. Ela aqui não está, ela está toda... Você pode escrever no chat, pode dizer aí, abrir o microfone, dizer... O primeiro que acertar vai ganhar uma caixa de chocolate e vai ser patrocinada pelo professor Daniel. Vamos lá, Rosalete. Diga. Primeiro vai Freire, né? Freire Hum. Paulo, seguido pela Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários, Editora, Paz e Terra, Edição Especial São Paulo. Eu acho. Fiquei na dúvida só nessa edição especial. Certo. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém tem outra divisão? Acha que é diferente? Eli concordou, a Eli. Quem mais? Olha que tá valendo uma caixa de chocolate. E segundo minhas fontes, agora eu vou fazer a parte da fofoca, né? Segundo minhas fontes, é da Cacau Show. Viu? E o professor Daniel, ele é desses. Quando ele promete, ele não brinca com isso, não. Alguém mais? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. O pessoal está meio tímido, parece que não tomaram café da tarde, não. Eu tomei já uns 30, né? Mas vamos lá. Vamos ver se tem mesmo, como é que ficou. Então, ó, Freire, né, que é o sobrenome, caixa alta, Paulo, Pedagogia da Autonomia, olha o título principal, né, em negrito, Saberes Necessários à Prática Educativa. Essa é uma edição especial que foi relançada em 2021, em São Paulo, pela editora Paz e Terra, certo? Então, às vezes, quando você colocar aqui edição especial, porque realmente foi, ou então, por exemplo, aqui poderia vir se fosse uma quinta edição, aí você iria colocar a quinta edição, certo? Então, essa edição especial, ela vem encaixada aqui. Deu para entender? Porque como esse livro de Paulo Freire já é um livro que já teve várias reedições, essa edição especial é uma edição bem bacana, porque ela é uma edição de capa dura, daquelas folhas bonitas, toda, uma estética toda diferente. Bem interessante. Vamos lá. Referências específicas, né? Agora nós vamos para aquela que vocês estavam perguntando da questão das revistas. Tem algumas referências que a gente precisa ficar atento. Artigo de revista, o destaque negrito vai no nome da revista e não no título. Então, ela segue o sobrenome, também, caixa alta, o nome, o título da revista, volume, número e o ano. Então, aqui eu tenho um exemplo. Miller, Suzana Pinheiro Machado, aí é mais um autor, né? Peruche, Valmira, Universidade e a Produção de Patentes, tópicos de interesse para o estudioso da informação tecnológica. E aí vem o nome da revista, ó, Perspectivas em Ciência da Informação. Local, Belo Horizonte, o volume 19, número 2,
página 15 a 36 e o ano 2014, certo? Ok? Já começa a aparecer as modificações que a gente precisa ficar atentos. Tese e dissertação, se deve informar o ano de defesa, o número de folhas, o grau, se é mestrado ou doutorado, e a instituição. E aqui nós temos uma bem conhecida, né? Quase não é conhecida da gente, né? Quase não é conhecida essa tese aqui, é uma pessoa totalmente desconhecida, mas vamos falar, né? Menezes, né? Daniel Brandão, o ensino do cálculo diferencial e integral na perspectiva da sequência FEDAT, olha, o título principal, né, em negrito, uma caracterização do comportamento de um bom professor, o ano, quantidade de páginas de folha, tese de doutorado do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação FACED, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. Ok? Vamos para a próxima. Internet. Quando você coloca algo de internet, tem umas coisas que são obrigatórias, que você precisa colocar disponível, você vai colocar o link de onde você tirou e quando foi acessado. Exemplo, Brasil, certo? Que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, 2017, disponível. Está aqui o link quando foi acessado. Observe que aqui é o nome do documento que está em negrito, certo? E aí vem algumas coisas que às vezes às vezes a gente utiliza, principalmente quando você trabalha com projeto de pesquisa, porque você faz muito uso de instrumento de entrevistas, e às vezes a gente fica muito em dúvida em como deve ser citada essas entrevistas. Então, a gente vai ver uns casos aqui pontuais que são importantes. Como é que vem uma entrevista? Sobrenome, o título da entrevista, o nome do entrevistador, o local, o formato de como essa entrevista aconteceu, de como ela foi registrada e a data da entrevista. Por exemplo, Oliveira, Carlos Fontinelli, o nome da entrevista foi Desafios da Sustentabilidade Urbana, o entrevistador foi João Silveira, em São Paulo, e como é que foi o formato de registro? Foi um arquivo de áudio, certo? Quando? Em 15 de outubro de 2025. Então, esse foi a entrevista, certo? Ele foi citado lá no corpo do texto e foi colocado lá nas referências também, lá desse jeitinho lá na referência final, certo? Só que tem algumas entrevistas que não são publicadas, principalmente aquelas entrevistas que a gente faz de projeto de pesquisa, né, quando nós estamos aplicando, de tese, de dissertação. Ela deve ser citada no texto, mas não necessariamente ela precisa entrar na lista de referências, certo? Então, ela só vai aparecer no corpo do texto. Como? Assim, ó, o secretário da Fazenda, João Silva, afirmou que as mudanças na lei só terão efeito a partir do próximo trimestre. E aí você coloca em parênteses que foi a informação verbal que você obteve no dia 20 de outubro de 2025. De quem? O secretário da Fazenda. Isso aqui é hipotético, né, gente? Só para não citar. O secretário da Fazenda, João Silva. Né? Então, você teve uma conversa, ele citou isso, você pediu autorização para colocar no seu trabalho, colocou, certo? Então, essa é uma fonte que você teve, uma entrevista que você fez que não foi publicada. Você citou lá no corpo do texto. Mas ela pode ser indicada também de outra maneira. Como? Aí você já vai precisar citar lá atrás. Ela pode ser uma fonte não publicada, citada obtidas de fontes que pode ser de uma palestra que você assistiu, de um debate, de comunicação, até de uma aula que você assistiu. E aí você indica no texto. E aí, como você indica no texto, você pode fazer ela como uma anotação. Tipo, aqui eu tenho uma anotação, uma pessoa bem conhecida aqui, nós que já ouvimos falar bem, que é da Milínia, certo? Que é de Felício. Felício, na sua tese, ela traz uma anotação, numa das páginas dela, que é essa daqui, que é a seguinte, ó. Para a significativa mudança, é necessário, portanto, imersão e tempo. Borges Netos, 2019, aí você coloca, você vê que tem um númerozinho aqui, porque uma nota de rodapé. Ela já está informando o que é. E ela assistiu essa informação do professor Hermínio, mencionou para ela o seguinte:
sobre a imersão da sequência FEDAT para evidenciar que não existe um botão de liga ou desliga o modo FEDAT. O professor precisa internalizar, imergir, interiorizar, utilizar a sequência com prática de vida. E isso leva tempo, não é uma postura imediata, mas uma postura adquirida com a experiência. Então, esse momento que ela teve aqui não foi publicado, mas ela está colocando, dizendo de quem é a fonte. A fonte é de professor Hermínio Borges Neto, o ano, e ela coloca isso aqui como nota de rodapé, e a nota de rodapé veio aqui para o final da página, ó. Tem o mesmo número que tem aqui, tem aqui. E ela diz onde foi, ó, essa informação foi dada pelo professor no laboratório de pesquisa de multimeios. Como ela fez essa citação, colocou essa informação, ela deve citar lá nas referências finais. E como vem essa referência? Olha como é que ela vem a referência lá final, ó. Borges Neto, ó, Caixa Alta, Hermínio. Tópicos especiais, que é o nome da disciplina que ele estava ministrando lá, e o assunto, que é sequência FEDAT, uma proposta de ensino lógico-dedutiva construtiva. Tudo em negrito, tanto o principal como não. E foram momentos que aconteceram no período de 5 de agosto a 29 de novembro de 2019. E olha o que interessante, ela botou aqui, ó, ela deixa bem claro que isso são anotações de aula, são anotações dela, como aluna que estava lá assistindo a aula dele, e vai anotando. Isso é tão importante também, gente, que quando você senta para assistir uma aula do professor Hermínio, eu não tive muitas oportunidades, mas as poucas que eu tive, você realmente precisa anotar, porque ele diz muitas coisas interessantes, principalmente quando você está estudando sequência FEDAT. Então, você precisa estar anotando ou gravando, porque você perde momentos riquíssimos ali. Então, essas anotações, que foram coisas significativas que ela traz, e se ela não tivesse atenta para fazer essa anotação, ela tinha perdido esses momentos bons que estava ali com o professor Hermínio. Então, você pode também fazer essa citação da entrevista, né? Você está aqui assistindo, está lá no nosso encontro presencial do NUPET, que foi sábado passado, que foi maravilhoso. Aí estava lá assistindo a palestra do professor Daniel Brandão, aí ele fez uma frase, um parágrafo, algo que ele disse que você gostou, você anotou, você pode fazer desse mesmo jeito, né? Colocar que foi durante o encontro do NUPET e citar, colocar nas referências. Ficou entendido como é que você coloca desse jeito, esse tipo de notação, né, que não teve publicação, você fez uma anotação de aula. Eu acho que isso é bem interessante, porque a gente assiste muito palestras, né, nós como educadores, e aí às vezes a gente deixa de citar algo que você ouviu porque não sabe como fazer essa referência. Então, aqui eu deixo bem claro como é que você pode fazer essa mostra, certo? E aí nós temos uns casos especiais, como para a citação de vários trabalhos de um mesmo autor, com a mesma data, usa-se letras minúsculas após a data. Então, aqui eu tenho duas referências, certo? O mesmo autor, são trabalhos diferentes do mesmo autor, tem a mesma data, foi no mesmo ano. Então, a gente usa essa letra minúscula para mostrar qual foi que saiu primeiro, qual foi que saiu depois, certo? Para coincidências de sobrenomes de autores, acrescenta-se as iniciais do prenome. E aí, às vezes, você pega um texto que são autores, coincide, né? Tem o mesmo ano, mesmo sobrenome. Então, você coloca aqui só a primeira inicial do prenome, né? É para diferenciar um do outro. E se esses prenomes forem também parecidos, né? Assim, Ave Maria, se fosse Silva e C também, como era que eu colocaria? Eu teria que colocar o prenome inteiro, né? Barbosa, Cássio, 1965, Barbosa, Celso, porque os dois seriam C e seu as iniciais do prenome, então eu teria que trazer essas situações. Então, são casos especiais que aparecem bastante, principalmente quando você faz um estudo, tipo, a sequência FEDAT, que o autor tem várias escritas em um mesmo ano, aí você precisa realmente colocar essa diferença aqui. Só um segundo. A gente está com a garganta meio ruim, a gente sente muita sede, né? Perguntas? Alguma pergunta aqui? Sigamos, então. Documentos de um mesmo autor, publicado em anos diferentes e citados simultaneamente. Tem suas datas separadas por vírgulas em ordem cronológica. Então, aparece Leite,
foi um assunto que Leite começou a escrever em 72, e ele continua fazendo esse estudo, vai aprimorando, vai fazendo novas descobertas, assim como a sequência verdade, e aí você vai trazendo uma cronologia, né? Isso é até interessante quando você faz esse trabalho, porque você mostra que aquilo que você está estudando, ele vem numa crescente, ele tem uma cronologia, e que ele está sendo aprimorado. Aí você vai mostrando essa cronologia, né? 72, 93, 95. Isso também é visto com muito bons olhos dentro de uma revista, e também para você não interessante também quando você trabalha com aqueles autores clássicos, né? Geralmente, quando você faz uma seleção de mestrado e doutorado, eles querem que você coloque referências mais atuais, mas até aqueles clássicos, né? Paulo Freire, tem Rousseau, né? Tem Michel Artigue, entre outros que são referências mais antigas, você pode colocar essas referências, colocar o ano e trazer outros autores também, dentro dos trabalhos deles, ou de outros autores, fazendo cronologias mais atuais, né? Documentos de diversos autores, citados de forma simultânea, são separados por ponto e vírgula e ordenados alfabeticamente. Ó. Aqui são diversos autores, que às vezes esses diversos autores estudam o mesmo assunto, têm pontos de vista diferentes, mas que convergem. E aí você quer mostrar isso, então você traz esses mesmos autores que dizem a mesma coisa sob perspectivas diferentes. Colli 2009, Morossuti 2014, Silva 2010, Anol 2010, então você faz uma cronologia. Isso daqui também eu gosto muito de fazer quando eu trabalho com autores clássicos, por exemplo. Eu vou citar um Paulo Freire, de um livro que ele escreveu na década de 70, mas que eu quero mostrar para a banca que ele não ficou estagnado. Eu trago outros autores mais recentes que também estudaram aquele assunto de Paulo Freire, que aprimoraram aquele assunto de Paulo Freire, que implementaram os estudos dele em outras situações mais modernas, mais atuais, e eu trago essa cronologia para dentro do meu trabalho, certo? Isso também é bem visto com bons olhos dentro da academia. E aqui eu vou trazer umas dicasinhas de aprovação. Isso são importantíssimos para o seu trabalho. Primeiro, revisar 3 vezes. Você precisa fazer uma leitura 3 vezes. Para quê? Uma para o conteúdo, para ver que se o conteúdo está bacana. Uma para a ortografia, né? O que aparece ali que escreveu. Não é que você não saiba, na pressa sempre sai alguma coisa errada. E uma só para as normas da BNT, certo? Aí você pode usar algumas ferramentas que facilitam isso. Medley, Zotero, o bom e velho Word, que traz aquelas referências. Isso também é uma coisa que você pode usar, certo? Precisa-se ter consistência, use a mesma fonte, o mesmo sistema de citação do início ao fim. E uma coisa que eu não faço, e eu aconselho que eu não deixe de fazer, aliás, e que eu aconselho que é importante você fazer, que é consultar um revisor. Um revisor de texto que entenda tanto da língua materna, do português, e da formatação, porque isso vai facilitar a sua vida. Eu nunca mando um projeto para uma seleção ou para uma revista que não passe por um revisor. E aí eu sempre procuro um revisor que faça o trabalho da língua materna e da formatação, porque sempre algo escapa da formatação. E aí eu preciso ter um olhar que faça isso. Então, meu conselho é, separe um dinheirinho, consulte um revisor para fazer esse texto. O duro é a gente terminar, né? Porque às vezes a gente termina os 45 minutos do segundo tempo para poder submeter. Mas é tentar terminar antes para dar tempo para alguém revisar. Eu entendo essa questão, porque eu sou professora também, né? E eu terminei, quando eu fui fazer minha seleção do mestrado, eu lembro que eu aproveitei um feriado da Semana Santa, eu lembro como hoje, e eu emendei. Eu comecei de manhã e terminei 5 horas da manhã do dia seguinte, e enviei para o professor Daniel ver meu projeto, mas eu só consegui fazer isso porque eu sabia que no outro dia eu podia dormir, né? Que era feriado, eu ia poder dormir. A gente tem que tentar fazer ao máximo, terminar para dar tempo a alguém fazer essa revisão. E simplicidade, né? Na dúvida, tá? Na dúvida, siga o padrão básico. Menos inversão
invenção, mais precisão. Não vamos querer inventar coisa bonita, diferente. Estou na dúvida? Estou. Não, vamos para o básico, vamos para a precisão, certo? Isso aqui são umas dicas importantes. Perguntas? Não encerrou não, viu, gente? Tem umas dicas aqui, mas não encerrou ainda não. Perguntas? Não? Rosalinde, só uma contribuição. Ele sempre diz nessas situações que o menos é mais, né? Uhum. O menos é mais, exatamente. Eu escuto muito, né? Acho que a gente ouviu muito já o professor Daniel falar nisso. Não vamos querer, que a gente chama de encher linguiça, né? Não vamos querer fazer aquilo que a gente não tem domínio, porque quando a gente inventa de fazer algo que não tem domínio, não dá certo. Não dá certo. Vá por mim que não dá certo. Certo? Perguntas, estou tentando ser assim, gente, mais direta possível, porque aprender as normas da BNT ela é bem complicado. Então, quanto mais direta a gente for, melhor. Mas, detalhe, este é um livro de cabeceira de você que pretende fazer uma seleção de mestrado e doutorado, de uma pós-graduação. Não pode faltar. É o seu livro de cabeceira, certo? Então, vamos fazer um testezinho rápido com vocês, tá? Vamos fazer uns desafiozinhos agora para vocês, ver se vocês estão atentos mesmo. Lembre-se que tem uma caixa de chocolate em jogo, da Cacau Show, patrocinada pelo professor Daniel. Identifique a citação. Qual a norma se aplica ao exemplo abaixo? A ciência não é neutra. Ela carrega consigo as marcas do tempo. Silva, 2023, página 45. Eu tenho só uma observação antes de vocês responderem, que esse pezinho aqui está aparecendo maiúsculo, mas é que ele ficar minúsculo, tá, gente? Aqui foi um erro de digitação. Tem um monte de gente aqui dizendo que é letra B. Será que é a letra B, hein? Alguém discorda? Estou olhando aqui no chat. Estou vendo aqui vocês botando letra B, letra B. E aí, direta, letra B, vamos ver. É a letra B mesmo, com certeza. Direta curta, né? Oi? Direta curta, tem a longa e a, né? É, essa aqui é a direta curta. Então, tá aqui, porque se ela fosse uma direta longa, ela teria que ter recuo, né? E seria diferente, porque a direta longa é aquela que você Verdade. vai por recuo. Vamos para a próxima. Um professor está formatando uma página no seu referencial teórico. De acordo com a norma da BNT 14724, quais são as medidas obrigatórias de margem para o lado esquerdo e o lado direito, respectivamente? Aí você tem suas opções. 2 centímetros à esquerda, 3 centímetros à direita, 3 à esquerda, 3 à direita, 2 à esquerda, 2 à direita, 3 à esquerda, 2 à direita. E aí, o que é que vocês acham? Tem gente dizendo letra C, tem gente dizendo letra D. A, D. Maria Solange disse que é a C, a Révia disse que é a D. Acho que é a D também. Tem gente dizendo que é a B, que é a Ellen disse que é a D. Ana Paula disse que é a A. Será, hein, gente? Tchan, 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 tchan. Eita, que essa caixa de chocolate tá disputada, viu? D, valendo, vamos ver. Letra D. Então, lembra que eu disse lá no comecinho, né? Que até acho que foi o Cosmo que quando eu fiz aquela pergunta, respondeu, né? 3 centímetros, que eu coloquei o desafio, o Cosmo respondeu corretamente. 3 centímetros à esquerda, certo? E 2 centímetros à direita, certo? E lembrando que é 3 centímetros também no superior, só para a gente lembrar, e 2 centímetros na inferior, ok? Olha aí, tem um monte de gente disputando. Ainda bem que eu estou vendo aqui no chat que depois a gente vai ver quem é que vai ficar com a caixa de chocolate, né? Aí, mas tem uma regra também que eu esqueci de dizer para vocês, que se tiver empate, quem ganha é o palestrante, viu? A caixa de chocolate. Porque é para não ter briga, né? Entre os participantes aí, a gente deixa com o palestrante, tá? Próximo. Um professor insere uma citação direta longa no seu projeto. Qual o único elemento de formatação abaixo não é exigido para esse tipo de citação? Recuo de 4 centímetros na margem esquerda,
Letra B, uso de aspas duplas. Letra C, fonte em tamanho menor que o corpo do texto, geralmente 10. E letra D, espaçamento entre linhas simples. Lembre-se, a pergunta Acho que é B. B, qual é que não é exigido? Não Né? é exigido, se olhar. E tem gente aqui dizendo letra B, já vi gente dizendo letra D, qual é? O que é que vocês acham? O pessoal está afiado, viu? Estão prestando atenção, estão bem atentos às normas. Não é exigida a partir de citação. Eu acho que é espaçamento mesmo entre linhas simples. Citação longa, que é aquela do recuo, vamos lá. Mas, É a B. letra B, É a B B, do Rosalba. bolo de chocolate. Eita, que agora me deu água na boca. Vamos lá, letra B, tá? Espaçamento entre linhas simples, na citação, tá, gente? Da B. O espaçamento do meio é no corpo do texto, mas essas citações longas, espaçamento simples. Não esqueçam disso, que isso é importante. Vamos lá para a próxima. Qual a principal diferença entre citação indireta e a citação direta curta no que se refere ao sistema autor-data? Letra A. A citação indireta deve ser apresentada em tamanho 10 e a direta curta em tamanho 12. A citação indireta exige a página colocada, né, P, e a direta curta não. A citação indireta usa itálico, enquanto a direta curta usa negrito. Letra D. A citação indireta não utiliza aspas e a direta curta as utiliza obrigatoriamente. Qual é a opção? Principal diferença. Letra D. Letra D, letra D, letra D, quem dá mais? Alguém na dúvida? Alguém discorda? Alguém acha que é outra coisa? Será, hein, que é a D? Sei não. Acho que é a D também. Letra D. Sei não também, viu? Tô na dúvida. Vamos ver. Letra D, exatamente. A citação indireta, ela não utiliza aspas, né? E a direta curta, aquela que tem menos de 3 linhas, elas são obrigatórias, que é para deixar o leitor sabendo que aquilo que está aspeado não é seu, é de outra pessoa, não é um escrito, não é uma coisa dita por você. Próxima. Ao referenciar um livro, no final do projeto, aí ele coloca, aqui tem a lei, né, da ABNT, qual elemento que deve ser destacado em negrito? Letra A, nome da editora e local da publicação. Letra B, o título da obra. E subtítulo, se houver, mas o subtítulo, ele não fica nem... O sobrenome do primeiro autor em caixa alta. A edição e ano de publicação. Que é que vem em negrito? B. Letra B, letra B. Não é o nome da editora, não, hein? Sei não, hein? Fiquei na dúvida agora. Vamos ver. Letra B, é o título da obra, né? O título principal da obra que vem em negrito. Muito bem, João Caetano. Se fosse um artigo de revista, aí seria a revista, né? O nome da revista, que viria em negrito. Próxima. Qual a sequência correta para referenciar uma dissertação obtida em um repositório institucional? Aí vem a letra A, título, autor, ano, número de folhas, grau, instituição, local. Letra B, autor, grau é o título, né? Título, instituição, ano, local, disponível em, acesso em. Autor, título, ano, instituição, grau, local, disponível em, acesso em. Autor, título, ano, número de folhas, grau, instituição, local, disponível. Essa daqui tá difícil. E aí, tirei lá do repositório, né? Fui lá no repositório, acessei a página,
Aí fui buscar uma dissertação que me interessava. Como é que eu devo colocar ela nas referências? Tem gente dizendo letra C, e aí tem gente dizendo letra B. É B, viu? Eu acho. E aí, Eli, como é que fica? Lembre-se que tem uma coisa bem interessante que foi dita aqui, ó. Foi obtida no repositório da instituição. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver. O que precisa ter? A sete disponível vem um autor, né? Vem o título, vem um ano, vem o número de folhas, vem um grau, né? Dizendo se é tese, se é dissertação, aqui no caso é uma dissertação, a instituição, o local, e o endereço eletrônico do repositório. Geralmente tem repositório, UFC, tarará, o repositório, IFCE, e o dia que você acessou, certo? Então, quando você tem essa tese, esse trabalho que foi tirado do repositório, você tem que colocar um endereço eletrônico. Aliás, tem algumas revistas ou algumas universidades que eles exigem obrigatoriamente que tenha o endereço eletrônico do repositório que você tirou, certo? Então, a resposta correta é a letra D. Próximo. Em uma referência de artigo de revista científica com acesso online, olha, acesso online, onde o destaque negrito deve ser aplicado e o que é obrigatório adicionar ao final. Letra A. Negrito no volume do número da revista, obrigatório DOI e a página inicial. B. Negrito no nome da revista, obrigatório, disponível em e acesso em, que é a data. Letra C. Negrito no título do artigo, obrigatório, o DOI. E letra D. Negrito no sobrenome do autor, obrigatório apenas a URL, o endereço eletrônico. Diga aí qual é a opção correta. A, B, C ou D? Letra B, o pessoal está dizendo aqui que é a letra B. Letra C. Letra B. Isso, né? Eu ia de letra D, né? Sei não, algo me disse que é a letra D. Ficou bem diverso esse aqui, viu? Vocês lembre-se, ó, é um artigo de revista. Agora eu li um pouquinho, quando eu falei da história do livro, alguém comentou isso aqui, ó. E esse artigo, ele é uma publicação online. Vamos lá ver o que é. Letra B, gente. Quando é artigo de revista, o nome da revista deve estar em negrito. E tudo que você tira de uma internet tem que ter colocado o endereço onde foi tirado, né, ou seja, disponível em, e a data em que foi acessado, né, acesso em tal e data. Então, lembrem-se disso. E outro detalhe, nos projetos de pesquisa, nem tanto, eles não exigem tanto isso, mas se fosse com um artigo de revista, tem revista que só aceita se tiver ou esse endereço eletrônico. Próximo. Qual a principal regra para a ordenação e alinhamento da lista de referência? A ordenação alfabética pelo título da obra e alinhamento justificado. Letra B. Ordenação alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e alinhamento à esquerda. Letra C. Ordenação por data de publicação, da mais antiga para a mais recente e alinhamento justificado. Então, aqui está dizendo que você coloca pela data cronológica da mais recente de publicação, aliás, da mais antiga para a mais recente, e ordenação do tipo de documento. Primeiro você põe livros, depois artigos, e alinhamento à esquerda. Qual a opção correta? Regra principal para você colocar em ordem o alinhamento da lista de referência. A, B ou C? Ou D? Dou-lhe uma. Essa daqui vocês estão bem coeso. Então, até agora não vi ninguém discordando. As opções estão aparecendo aqui, tudo para mim são a letra B. Será, gente?
Sei não, eu tenho a impressão que essa coisa aqui é justificada, hein? Alinhada à esquerda, não. Estou entendendo que é letra B. Alguém discorda? Alguma letra A, C ou D? Não, vamos ver. Letra B, né? Tem que ser em ordem alfabética, pelo sobrenome do primeiro autor e alinhamento à esquerda. Qual a regra correta para o espaçamento entre linhas no corpo do texto, no corpo do texto, que é o quê? A introdução, referencial teórico, metodologia de um projeto de pesquisa. Então, você está escrevendo seu texto, como é que você vai formatar? Entre linhas, no corpo do texto, é espaço e meio, espaço duplo, que é 2, espaço simples, ou um recuo de 1,25 centímetros. O pessoal aqui disparou na letra A. Eita, professor Daniel Schreiber, vai ter que comprar mais de uma caixa de chocolate para Cacau Show. Com certeza, viu? E o pessoal está bem afiado aqui, viu? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Letra A, muito bem. Espaço 1,5. Estamos quase acabando, tá, gente? Um professor cita 4 ou mais autores em uma citação indireta. Como a BNT, NRB 105/20, permite simplificar essa chamada de texto. Então, eu tenho um autor, tem um escrito, um artigo que é de mais de um autor, são 4 ou mais, e a BNT ela permite que faça uma simplificação. Quais são? Letra A, citando apenas o primeiro autor, seguido da expressão e colaboradores, como, por exemplo, 2024. Letra B, citando a obra com o título em negrito e o ano, omitindo os autores. Letra C, citando apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al. E um ano, exemplo, Silva et al. 2024. E letra D, citando apenas o autor mais relevante para o seu projeto, seguido da expressão e coautores, 2024. Qual é a opção correta? Letra A, B, C ou D? E aí, gente? Letra C. Vocês estão dizendo letra A, né? Todo mundo concorda que é a letra A? Francisco disse que é a letra C. Vamos lá. Eu vi aqui gente colocando letra A, mas sei não. Vamos lá. Letra C, né? Você cita o primeiro autor, aí seguido da expressão et al. Em itálico, e o ano. Então, você pode fazer isso, ok? E, gente, aqui nós temos as referências do que nós usamos aqui no nossa aula hoje, tá? E uma dicasinha de ouro, se você citou no texto, obrigatoriamente tem que estar na referência. Se está na referência, obrigatoriamente tem que ter sido citado no texto, certo? Nossos agradecimentos ao projeto do professor Daniel Brandão, Sonho Possível, a Universidade Estadual do Ceará, que o projeto faz parte, a CNPq, porque eu sou bolsista do CNPq, eu deixei o link para vocês aqui do Sonho Possível do Instagram e o link do catálogo da BNT, tá? Quando os meninos disponibilizarem lá no final de semana esse material aqui, aí vocês podem acessar o catálogo da BNT por aqui, tá, gente? Sim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu hoje realmente também não podia me estender muito, porque minha garganta não está muito bem, certo? Para que a apresentação. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu tentei ser, assim, objetiva, porque normas de ABNT, elas são difíceis da gente memorizar, de decorar, de fazer essa memorização. Então, quando a gente tenta ser o mais direto possível, a gente consegue fazer essa memoração ser mais fluida, certo? Então, tentei ser o mais sucinta possível e o mais direta possível para que vocês possam ter essa memorização mais fácil. Lógico que as normas da ABNT tem um mundo, né? Então, por isso que eu deixei o catálogo aí para vocês, porque aí vocês, quando estiverem fazendo lá as escritas de vocês vão acessando o catálogo e tirando a dúvida de vocês. Gratidão por vocês me ouvirem.
certo? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem falar comigo no PV, me procure. Se eu não responder de imediato, eu respondo depois. E prazer estar com vocês. Obrigado, mais uma quinta-feira desse projeto maravilhoso que eu amo demais, que é o Sonho Possível, certo? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Prazer estar com vocês. Igualmente. Vou parar aqui a gravação.